Oiê, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto da Pepa Catuba. A gente está na etapa de obra, finalizando a etapa de obra, já entrando na pintura, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu por aqui. Esse detalhe que vocês estão vendo que separa a cozinha da sala foi um sócolo que a gente precisou criar justamente para sustentar uma marcenaria que vem aqui, que vai ser a bancada americana. Então, como a gente não tinha parede, né, que é drywall, a gente precisou fazer essa sustentação e aí a gente trabalhou com esse canto aqui arredondado por conta da circulação. Como ficou bem apertado aqui, né, bem próximo, a gente trabalhou ele todo arredondado e o pedreiro deu um show no acabamento. Ó, ele fez esse recorte, por ser arredondado, o piso não consegue, né, fazer, então ficou muito bom. Uma solução que eu amo fazer é não trocar o revestimento completo. A cliente quer renovar, mas a gente não precisa trocar todos os revestimentos. Então a gente trocou do piso, dessa parede lateral e dessa aqui, porque são paredes que dá pra ver, não vai entrar marcenaria. Mas a parede que não mostra, né? Então aqui vai ter armários. Não precisa tirar o revestimento para colocar outro, sendo que vai ficar escondido. Então a gente vai ter revestimento somente nessa faixa de detalhe. E aí aqui a gente vai ter a bancada, a marcenaria, e não vamos trocar nenhum desses dois porque tem marcenaria. Outro detalhe é que aqui é um apartamento estrutural, então a gente tem algumas limitações, como não podemos cortar a parede. Então algumas soluções precisam ser pensadas para, por exemplo, descer ponto de tomada, descer o ponto da máquina, porque realmente não pode cortar a parede, né? Aqui é drywall, pode, mas isso daqui é estrutural, a gente não pode fazer muita coisa. O detalhe também aqui é que a gente fez uma iluminação de perfil, que vem de fora a fora e desce na parede. E aí aqui a gente trabalhou o perfil de sobrepor, por conta realmente desse encontro da parede com o teto. E aí, como a parede a gente não pode rasgar e embutir o perfil, a gente fez ele de sobrepor nas duas opções. Aqui a gente tinha uma porta que separava a varanda da sala, que ela foi retirada para trazer essa integração. É um apartamento bem pequeno, então a gente tem que usar de todos os artifícios para poder trazer a sensação de amplitude. Então aqui, quando a gente tirou, a ideia foi trazer esse canto aqui curvo, para dar um pouco mais de estética para essa parede, para não ficar tão chapado ou quadrado. E aí, esse lado que vocês viram que eles sopram, a ideia é que ele apoia uma marcenaria de fora a fora. Então a gente vai ter ali a bancada americana, aqui o rack da TV, e aqui na varanda vai ser como se fosse um barzinho com marcenaria. Outra coisa que eu gosto de fazer quando o layout do apartamento é ruim é mudar a posição da televisão. Esse foi o caso, no apartamento de Pacatuba eu mudei. Então o ponto da TV ele tá aqui, a gente inverteu a TV e trouxe ela para cá. Justamente porque essa parede a gente vai conseguir ter um sofá maior. Então imagina o sofá nessa parede, né? A gente tem uma parede muito pequena e logo aqui a gente teria a bancada. Então a ideia é inverter e aqui a gente tem uma parede muito maior para apoiar um sofá, que é realmente o que meus clientes queriam, um sofá confortável. Esse espaço aqui, que é bem aberto, a gente vai trazer uma marcenaria, tanto para fechar o setor íntimo, né, dar mais privacidade, quanto para criar um apoio para esse sofá. Então vai ser um trecho aqui de marcenaria fixa e aqui onde eu estou uma porta que abre para acessar os quartos e o banheiro. Aqui a gente está no banheiro social, esse apartamento tem 2 banheiros. E a ideia é a gente reformar totalmente o banheiro social, deixar ele totalmente arrumado. E o da suíte a gente vai manter os revestimentos da construtora. Então aqui a gente trocou todo o revestimento, colocamos um piso único, teto, parede não, piso, parede. E aí, gente, olha o acabamento aqui, como dá toda a diferença, né? Então, mesa, esquadria, tudo muito bem acabado. A gente jogou os recortes para os locais certos. E aí aqui, ó, a gente já tem um spoiler da pedra que vai entrar, que é a Green... Eu esqueci o nome dela. Vou botar na tela o nome da pedra. Que ela vai entrar tanto nos filetes quanto na bancada, que vai ser uma bancada com uma saia grande. E aqui na parte do chuveiro a gente vai ter uma prateleira, porque a gente não pode fazer nicho, então vai ter uma prateleira bem legal para colocar os shampoos. Vamos entrar na suíte. Aqui a gente já tá na suíte, então como eu falei para vocês, vou mostrar o banheiro logo. O banheiro da suíte, a gente manteve tudo igual à construtora, então aquele banheiro ele veio assim, né? Então esse aqui a gente vai deixar os revestimentos,
Vamos trocar somente a bancada, que vai ter uma bancada nova. E ali no box vai ter a mesma prateleira que tem no banheiro social, pra gente poder dar uma arrumada nesse banheiro. A gente também fez iluminação, a gente vai trabalhar com spots. Lá no outro é perfil, acabei nem mostrando a iluminação. Mas a suíte, ela já tá com gesso iluminação pronta, piso. Falta somente marcenaria mesmo. E aqui a iluminação, coisa que eu gosto muito de fazer, é não ter iluminação tão em cima da cama. Então você tá deitado e tá diferente para a iluminação que fica bem cansativo, né? Então, local de descanso, dormir não é interessante. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Eu trabalhei com esse perfil, que ele tá bem quente ao guarda-roupa. Então, onde você realmente quer iluminação para ver as roupas e tudo mais. A gente tem esse spot mini, que ele tá aqui nesse hall de circulação. E logo aqui a gente vai ter um penteadeiro. Então, faz super sentido ele estar aqui. E ali a gente iluminou o cortineiro. Então, ficou um detalhe também bem confortável. Gente, um detalhe aqui bem interessante. Esse apartamento, ele tem um pé direito de 2,68. E um detalhe que a gente acabou encontrando aqui na obra foram essas caixas dos ar-condicionados. Eu não sei se você sabe, mas a altura da caixa, né, ao final dela, até o teto tem que ser 40 centímetros. É uma questão técnica do ar-condicionado, da condensadora, evaporadora. Então, quando a gente baixou o gesso, essa altura que era 40 ficou 10. 15, e não pode. Então a gente pensou na solução em obra mesmo, que a gente não se atende a isso, não sabíamos, e a solução foi fazer esse rasgo no gesso. Então vocês vão ver que nos outros quartos, onde tem ar-condicionado, precisa ter esse buraco. Então se você vai rebaixar o gesso, precisa que esse buraco seja feito para que a altura, né, consiga continuar. Como aqui é estrutural, a gente não pode descer essa caixa, mas se for um apartamento que dá para descer, pode descer a caixa do ar-condicionado, mas aí, nesse caso a gente não consegue porque é estrutural. Vamos ver os outros. Aqui a gente está no quarto escritório barra visita, né, que vai ser um quarto multiuso. Então a gente vai ter um armário bem grande aqui no canto para eles aproveitarem muita marcenaria. E olha que legal, a gente tem o mesmo caso aqui da suíte, né? O ar-condicionado fazer o buraco ali, né? O recorte. Lá na suíte ficou um pouco melhor do que aqui, mas é uma questão mesmo técnica, não tem muito o que fazer. Se você rebaixa o gesso, tem que ter esse rasgo para encaixar a máquina, certo? E aí uma coisa interessante é que aqui, ó, a gente tem drywall até aqui. Então a gente tem um limite de drywall e parede de concreto. Então esse trecho todo a gente pode rasgar, fazer o que quiser. Então poderíamos descer essa caixa, tanto nesse quarto quanto no quarto da filha. Porém, a minha cliente optou por não fazer isso, por questão mesmo de dar problema e tudo mais. Então, a ideia foi o gesso, certo? Então, aqui a gente já tem iluminação. Nesse quarto a gente não fez cortineiro, por quê? Porque a cama, ela vai ficar nessa parede da janela. Então, a gente vai trabalhar com persiana. Então, a gente não fez cortineiro nesse quarto, né? A gente fez deixa eu olhar pra vocês. A gente fez a iluminação toda de LED, porque a gente vai ter guarda-roupa e lá na frente uma bancada de trabalho. Aqui é o quarto da filha. A gente vai ter um quarto bem legal, bem menina, bem fofinho. E a gente também já tá com a iluminação. Nesse quarto, a gente fez uma iluminação parecida, né? A gente tem um perfil e temos também o cortineiro, que não vai dar pra ver porque tá muito claro. Mas aqui a gente tem o cortineiro iluminado, o perfil, e aqui, como eu falei, a gente também fez o rasgo da máquina do ar-condicionado. Aqui poderíamos descer essa caixa, mas a cliente optou por manter a caixa e fazer o rasgo no gesso. Em breve eu volto para mostrar mais atualizações de AP Pacatuba, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Um beijo e até!